Olá, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Estudar Direito pelo Mundo, onde eu converso com pessoas que estudaram direito em diferentes partes do mundo, também profissionais que contam um pouco mais sobre as suas carreiras. Hoje eu vou ter o privilégio de falar com o Dr. Jonathan Mafra Seno de Santana, que está estudando, acabou de terminar o mestrado em Direito na Pensilvânia e agora vai fazer um MBA e ele vai contar um pouco mais sobre essa história para a gente. Dr. Jonathan, obrigado pela disposição, obrigado por aceitar o convite para o podcast. Você poderia começar se apresentando para os nossos ouvintes? Então, obrigado por essa oportunidade. É um prazer poder compartilhar um pouco a minha história. Para aqueles que estão ouvindo, obrigado também por estarem escutando, né, aprendendo. Acho que é uma grande oportunidade que a gente tem hoje de trocar ideia. E muitas vezes, eu acho que assim, é muito particular a situação de cada um, né? A questão de sair do país, uns são solteiros, outros são casados. E, e muitas vezes uma situação que eu passei pode ajudar outro a encontrar uma solução para o desafio que ele tem. E eu já tinha vontade de estudar fora do país, mas eu não sabia como, então eu sofri um pouco no começo. Eu sou advogado desde 2019. Minha formação inicial era como construtor naval. Desde os 16 anos eu trabalhava com solda e depois do meu casamento decidi mudar e fazer algo diferente. Eu sempre gostei de direito por causa da minha irmã mais velha, mas eu nunca achava que seria possível para mim. Ah, mas eu trabalho com trabalho braçal, isso é para quem é inteligente, né? Eu não me considerava assim capaz de fazer algo diferente, mas graças aos meus amigos, meus familiares, aqueles que acreditavam em mim, disseram, não, você pode fazer o que quiser. E eu decidi estudar direito. Eu comecei a advogar por mim mesmo, logo depois que eu me formei, abri meu próprio escritório em Pissarras, e depois, logo ali em 2020, quando começou a pandemia, as coisas começaram a ficar bem ruins para mim. Então, eu decidi que o conhecimento que eu tinha no Brasil não era suficiente. Porque eu tava tendo que competir, não competir, mas é difícil você começar quando já tem escritórios que já estão há 20, 30 anos trabalhando, e você começar do começo, arranjar cliente, conquistar a confiança das pessoas, é muito difícil. Então, eu falei, se eu não tiver algo mais, como que eu vou me destacar no meio, né, da multidão? E, então, eu decidi estudar fora. Poxa, que história, hein? Que história. Bacana demais. Obrigado por compartilhar um pouco aqui com a gente. E talvez, entrando um pouco mais nesse sentido aí, você comentou que buscar esse diferencial foi algo que te motivou muito a estudar nos Estados Unidos. Como que essa decisão acabou acontecendo para você? Depois de pouco tempo de formado também, né? Você formou, então, foram, tipo, 2 anos, entre a tua formatura e o mestrado? Ou como que foi esse espaço? Isso, me formei em 2018, peguei meu AB logo em maio de 2019. E em 2019 mesmo, eu já comecei a pensar em estudar fora. Na verdade, eu sempre gostei de idiomas. Sempre gostei de inglês, russo, espanhol. Estou estudando mandarim agora. Eu sempre achei que era um desperdiçar oportunidade de chegar do lado de uma pessoa, ela falar um outro idioma, e eu não poder compartilhar nada e não poder receber nada daquilo. Era muito triste isso para mim. Então eu falei, como que eu vou para o exterior? Porque acabei de terminar a faculdade. Estudante, quando termina a faculdade, está quebrado. Né? Eu estava começando a trabalhar, bastante processo, mas não tinha tido nenhum resultado financeiro grande ainda. Então, eu falei: se eu quiser melhorar alguma coisa, tem que ser agora. Então, eu me inscrevi logo em 2019 para as universidades, mas eu não sabia o que eu precisava. Eu não sabia que precisava de TOEFL, de teste de proficiência de inglês, eu não sabia que precisava de ter tradução de documentos, que eu precisava validar esses documentos aqui nos Estados Unidos. Então, eu fui tentando, comecei a me inscrever nas universidades, e não estava dando certo, e com a pandemia foi mais difícil, porque eu não estava encontrando local para fazer o prova de proficiência em inglês. E não tinha saído ainda o Home Edition. Eu estava começando a ouvir rumor que ia ter um Home Edition, algumas universidades não estavam aceitando, mas mesmo assim eu não desanimei. Eu recebi vários nãos ali em 2019, e no início de 2020, e aí eu esqueci da ideia. Eu tinha esquecido, então eu deixei para lá. Foi por causa de um grupo, eu não lembro quem criou o grupo no Telegram,
que você está fazendo parte, que aí eu comecei a pensar de novo sobre isso. Eu comecei a ouvir o pessoal comentando sobre o que fazer, qual passo a passo, que me ajudou realmente a querer de uma nova. Aí eu falei, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou fazer do jeito certo. Mas aí veio a pandemia. Tem muita coisa também que foi difícil durante a pandemia. Mas no meu caso, a pandemia acabou me ajudando. Eu vou contar depois como é que foi. Caramba, caramba, que legal. Esse grupo foi criado pelo Vinícius Veras. Eu vou com Ah, certeza compartilhar com ele. tá, Vinícius, é mesmo. Vinícius é verdade. Show de bola, que legal. Não, a gente fica muito feliz em saber que alguém ficou um pouco mais motivado por ver a galera se movimentando a falar sobre isso, né? E falando então justamente sobre esse processo de admissão dentro do mestrado em direito, né? A gente sabe que é competitivo, que é cheio de documentos, como você mesmo falou, e houve várias mudanças, né, nesses procedimentos aí nos últimos anos. Mas você pode contar um pouco para a gente mais sobre essa tua experiência aí durante a fase de candidatura e quem sabe até quais fatores que você acredita que contribuíram para a tua aceitação no mestrado? Foi na Penn State University, né? É, a Universidade do Estado da Pensilvânia é uma universidade pública aqui do Estado. Algumas pessoas confundem com a Universidade da Pensilvânia, que está na Ivy League, mas aqui é uma ótima universidade. E o que aconteceu foi que o meu problema era, quais as minhas dificuldades? Eu estava recém entrando no mercado do direito como advogado, então eu não tinha, eu ainda não tenho dinheiro. Eu digo que assim, eu trabalho, eu ganho um pouco aqui, um pouco ali, mas ainda estou no começo, então eu não tinha dinheiro, eu não tinha como fazer o teste de proficiência em inglês, estava durante a pandemia correndo ali, tudo fechando, faculdade mandando aluno para casa para fazer aula online. Então, o que eu pensei? Eu preciso procurar a instituição que estão flexibilizando a, os requerimentos. E isso se provou agora muito necessário, porque eu estou vendo hoje, por exemplo, por MBA, já tem universidades que não estão pedindo o GMAT, por exemplo. Depois da pandemia mudou muita coisa. Então, como eu vi que estavam mudando muita coisa, falei, eu vou procurar universidades que estão fugindo daquele padrão, que possam, por exemplo, me isentar de uma coisa ou de outra. E eu realmente comecei a fazer isso. E no nosso grupo do Telegram, que eu estava fazendo parte, eu vi alguém comentar que tem a Penn State, ela está dando muita bolsa. Falei, vou pesquisar, vou entrar no site. Então, a primeira coisa que me ajudou foi entrar em contato com as universidades. Ah, beleza, eu não tenho condições de fazer o LLM agora, mas eu sei que talvez daqui a 2 anos eu consiga. Então, se agora a pessoa, o interessado em estudar fora, começar a entrar em contato com as universidades, ele vai receber informação. Porque a inscrição para o LLM geralmente é feito no LSAT, esqueci o nome do site, no LSAT. E ali eu estava tendo dificuldade, porque tem que pagar várias taxas, tem que pagar várias coisas, e eu não estava com muito dinheiro. Então eu entrei em contato com a Penn State e falei assim, olha, eu iniciei a inscrição pelo LSAT, mas eu não estou conseguindo concluir a inscrição, tem mais taxas para pagar. Aí o escritório de admissão entrou em contato comigo e eles falaram assim, por que você não manda a documentação direto para nós? Vamos fazer assim, deixa o LCR de lado, envia a documentação direto para nós, a gente pode avaliar a tua inscrição direto aqui para o escritório de admissão. Então, foi o primeiro ponto positivo em eu ter entrado em contato direto com o escritório de admissão. Porque, às vezes, eles estão fazendo inscrição por algum sistema formal, mas, às vezes, eles podem entender a situação de quem está fazendo a inscrição e dizer assim, não, então faz direto com a gente. Tem muito mais universidades fazendo isso agora, com inscrições direto pelo e-mail e não por algum intermediário. Primeira coisa que ajudou. Segunda, eu não estava achando, não estava conseguindo fazer o teste de proficiência em inglês. Ou porque não tinha locais abertos que eu pudesse chegar pessoalmente, estava tudo fechando por causa da pandemia, e saiu o Home Edition, mas algumas universidades não estavam ainda aceitando o Home Edition. Então eu perguntei para a universidade, olha, é, eu, meu inglês eu acredito que é suficiente para estudar fora do país, mas eu não tenho taxa de proficiência. Então eles falaram assim, olha, nessa situação como é pandemia, a gente vai agendar a tua entrevista com o reitor pode avaliar o teu inglês. Eu falei, tudo bem. Então, eu me preparei, claro, né, para fazer um teste de proficiência em inglês, só não consegui, então eu sabia inglês.
Eu ainda não sou fluente, eu digo que eu tenho fluência, mas não sou fluente. Se a situação de alguma pessoa, a pessoa se considera capaz, eu sei inglês, mas eu acho que meu inglês não é aquele inglês perfeito. Não, não precisa ser perfeito, né? Você precisa entender e ser compreendido. Eu fiz a entrevista com o reitor e o reitor fez uma carta isentando o teste de inglês para mim. Então, mas isso só aconteceu porque eu entrei em contato com a faculdade. Então, acho que essa foi o que me ajudou nessa questão da competitividade, foi eu entender o que cada universidade estava exigindo ou qual das exigências eles não faziam. Então, me ajudou a conseguir achar uma universidade que se adequasse à situação que eu estava vivendo. Perfeito, perfeito. Poxa, que dica ótima para quem está talvez pensando, né, em fazer um programa de LLM no exterior ou algo assim. Poxa, foi incrível isso mesmo. Né? Tanto a questão de permitir que você envie a documentação diretamente, porque o LSEC pode ser bem problemático, né? É chato, demorado, caro também. Então, tem vários aspectos aí que você conseguir enviar diretamente para a instituição, é, poxa, vale muito a pena, né? Ajuda muito. E que legal saber que tem, né, universidades que estão aceitando isso, ou que pelo menos durante a pandemia fizeram essa exceção. E em relação ao teste de proficiência, fantástico, fantástico. Eu já vi algumas universidades que faziam esse waiver antes, por algumas razões específicas, assim, né? Geralmente eles têm no site um hall dizendo por que que eles fazem o waiver e tudo mais, né? Geralmente se você tem já um curso em alguma instituição que é ensinado em inglês e tudo mais, mas é realmente algo para o pessoal ficar ligado, né? Na hora de É, fazer uma inscrição e tudo mais. só mais um comentário sobre isso. O que eu estou percebendo que assim várias pessoas entraram em contato comigo perguntando que universidade é boa, qual que você pode indicar. O que eu percebi é que agora tem universidades que estão aceitando o Duolingo English Test, tem universidade que está aceitando, e o Duolingo English Test é super barato, né, se for comparar com os outros testes. Ah, tem outros testes que não são só IELTS, TOEFL e Duolingo English Test, tem outros. Então, às vezes, a universidade ela aceita outros testes. Tem universidades que podem ter o próprio teste delas. Que pede, entra nesse link aqui e faz esse teste, que vai ser gratuito. Então, conversar com a universidade antes vai ser muito importante para saber o que ela está oferecendo. Perfeito, perfeito. Uma dica incrível, né? Geralmente tem algumas informações gerais lá no site, né? E aí perguntar para a universidade tudo aquilo que não está explícito lá. Isso é uma dica ótima. E também eu vejo que é uma boa possibilidade para começar a criar um relacionamento com a universidade, né? Mostrar que realmente Sim, está interessado. isso mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Quando, na verdade, eu fui aceito aqui para estudar o LLM, eu já conhecia todos os funcionários do escritório de admissão. Eles já sabiam o meu nome, quem eu era, que eu era casado, que eu tinha uma filha, né? Então, assim, isso facilitou também para procurar casa aqui, né? Porque, por Uhum. exemplo, geralmente as faculdades elas estão esperando solteiros, né? Não tem assim, uma base de ajuda para quem é casado. Eu não vou encontrar um roommate, eu vou vir com a minha família. Então, como que eu vou alugar uma casa? Onde que aluga a casa para a família? Como é que funciona isso? A faculdade aqui não estava preparada, mas como eu já estava entrando em comunicação com eles antes, eles me ajudaram dando bastante dicas, me colocando em contato, por exemplo, com a direção do distrito escolar daqui, para por causa da minha filha. Então, assim, eles me colocaram em contato com outras Show de pessoas que não bola. eram da universidade, mas que puderam me auxiliar como um estudante casado com filho. Que bacana, que bacana. Mobilizou toda uma rede de contatos, né? Incrível. E agora aproveitando também para falar sobre esse sentido de depois da admissão, né, recebido essa admissão no programa, a gente sabe que tem vários desafios, né, e existem aí possibilidades para financiamento, existem bolsas de estudo e tudo mais. Você poderia compartilhar um pouco com a gente o que você acabou descobrindo também em relação a financiar o LLM nos Estados Unidos? E talvez, se você tem alguma dica para quem é ouvinte, está considerando algumas opções e pensando no que vai fazer. Isso quando eu vou falar aqui em português bem claro, né? Para entender. Quando eu ouvia, participava ou escutava outros podcasts ou entrevistas, que o pessoal sempre falava da preparação financeira, logo eu via na cabeça assim, olha a conversa de riquinho que tem dinheiro. A primeira coisa que veio na cabeça, eu ficava revoltado, porque eu dizia assim, eu estou começando a minha vida, eu sou, vamos dizer assim, eu tenho o meu background
é uma família pobre. Como que eu vou juntar 200 mil dólares, tantos mil dólares para o exterior, né? Então eu acabei fechando muito minha mente para isso. Mas depois eu percebi que a questão da preparação financeira não é que você tem que ser rico, ter muito dinheiro para se dar fora, mas tem que entender que o pagamento vai ter que vir de algum lugar. Então precisa estudar para saber de onde esse dinheiro vai vir. É bolsa de estudo? É empréstimo estudantil? Como que eu vou pegar um empréstimo estudantil no Brasil? Né? Como que eu vou pegar no exterior? Como eu não sabia. Então, o que eu fiz foi conversar com todo mundo. Eu conversei com meus amigos que eram mais ricos, né, que tinham bastante dinheiro e viajavam. Eu conversei com amigos que tinham pouco dinheiro e conseguiram. Então, sim, eu fui buscar informação. Então, se a pessoa que é estudar fora tem condições mesmo, ela já ganha um salário bom e pode fazer um planejamento financeiro para guardar dinheiro, isso é muito bom. Não pegar dinheiro emprestado é maravilhoso, né? Mas no meu caso, eu não tinha dinheiro, né? O que eu consegui, eu fiz vaquinha na internet, né? Não tenho vergonha de dizer, porque era um recurso que eu tinha, eram os meus amigos. Então, fiz uma vaquinha de internet com meus amigos, meus familiares, e consegui dinheiro, por exemplo, para pagar taxa de visto, para conseguir passagem de avião para ir para São Paulo, ficar lá os 2 dias para fazer entrevista do visto, porque não era só eu. Tem que ser passagem de avião para eu, para minha esposa, para minha filha. Era visto para eu, para minha esposa, para minha filha. Né? Eu nunca considerei assim, eu vou sozinho, minha família fica no Brasil. Né? Para mim, a minha família é muito importante. Então, eu falei, se eu ir, tem que ir todo mundo junto. Se não puder todo mundo ir, eu também não vou. Foi o meu caso. Então, assim, eu contei com a ajuda dos meus amigos para fazer vaquinha no começo, para poder resolver a questão do dinheiro com o pagamento aí dessas taxas de visto, né, do que precisava, inclusive, estadia em São Paulo para ficar lá para entrevista nos 2 dias. Né? Então, foi a primeira coisa. Segunda, eu descobri, eu ganhei uma bolsa, né, da faculdade, que cobriu uma porcentagem boa do tuition, então isso acabou me ajudando bastante, então eu não precisaria de um valor muito alto, mas ainda assim faltava um valor. Aí eu descobri que tinha a M-Power Financing, acho que alguns já devem conhecer. A M-Power Financing, ela é uma instituição financeira que eles emprestam dinheiro para estudantes sem precisar de um fiador. Eles têm o foco deles é um foco social. É um empréstimo, tem uma taxa de juros ali no pagamento, mas ela é muito baixa comparado com outras empresas. Então, eu acredito que os estudantes internacionais que precisam de empréstimo, eles podem conseguir emprestado agora, atualmente, até 100 mil dólares para cobrir tuition e living expenses. Então, a dica que hoje eu dou para quem não tem muito dinheiro é essa. Já entra no site da M-Power, foi admitido na universidade, ou está se inscrevendo na universidade, o aplicante ali ele já pode entrar no site dessa M-Power Finance e dizer assim, olha, estou me inscrevendo para a tua universidade, o valor que eu vou precisar é tantos. Ele já pode ter uma pré-aprovação antes mesmo de ser admitido na universidade. Esse dinheiro ele é pago direto para a universidade, mas se você conseguir um valor que cobre tuition e sobre um pouco mais, a universidade faz um refund para o estudante. Você recebe de volta uma parte desse valor para você cobrir seus gastos pessoais. Então, foi o que me ajudou. O que me salvou foi a M-Power Financing, que emprestou dinheiro para mim sem eu ter nenhum fiador, confiando no resultado futuro. Poxa, que bacana, que bacana. Esse é um ponto bem importante, né? Para também as pessoas não necessariamente desistirem diretamente por, pela questão financeira. A gente sabe que existem bolsas de estudo, mas a impressão que eu tive desde que eu comecei a estudar assim, o mundo da LLM lá em 2018, mais ou menos, todas as universidades que eu conhecia que tinham bolsas integrais e às vezes bolsas específicas para brasileiros ainda, essas bolsas desapareceram. Eu não sei se tem a ver com o financiamento das universidades, como que a Universidade de Direito consegue dinheiro e tudo mais. Mas eu lembro, por exemplo, a Universidade de Notre Dame, né, tinha um fundo que vinha de uma família e tudo mais. Não sei se os fundos acabaram especificamente, ou o que aconteceu, mas aquela bolsa não existe mais. Então, várias das bolsas integrais que eu conhecia, que eu pensava, quando eu terminar a direito, eu vou me candidatar para essa. Foram desaparecendo aos poucos. E aí eu fico bem feliz em ouvir que tem outras possibilidades. E é Isso bom foi isso. para compartilhar com os ouvintes, né?
Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha planejado centenas de bolsas, me inscrevi para centenas delas, mas ficou muito mais competitivo. O que aconteceu nos Estados Unidos agora é que geralmente os doadores, o dinheiro que eles doam vai mais para bacharelado do que para pós-graduação. Eles têm mais incentivo fiscal aqui nos Estados Unidos, os doadores, para ter isenção de impostos, se eles dão para o bacharelado e não para pós-graduação. Então acaba que tem menos doadores agora colocando dinheiro na pós-graduação. Então diminuiu mesmo os fundos e bolsas integrais para LLM, para mestrado, para doutorado. Legal, Isso interessante, aconteceu por causa interessante. da pandemia. E pelo jeito vai Uhum, continuar assim um uhum. bom tempo. Então, essa M-Power Financing é uma instituição que empresta dinheiro, mas justamente para ajudar aqueles que não conseguem recursos para pagar uma pós-graduação. Ah, legal, legal. Não, muito bom saber mesmo. E falando sobre o curso de mestrado em si, né? Você poderia descrever um pouco da experiência acadêmica, do estilo de aprendizagem, especificamente da Penn State? A gente sabe que alguns LLMs admitem 300 pessoas, outros têm turmas de 30 pessoas, e aí você consegue ter uma experiência diferente, né? De É, até intimidade com as pessoas e tudo mais. Como que foi essa experiência para você pessoalmente? aqui eles admitem entre 60 e 150. O que faz com que a turma de LLM seja bem diversificada. Países totalmente diferentes, idiomas diferentes. A primeira coisa que eu ganhei, como eu gosto de idiomas, foi a oportunidade de praticar espanhol, russo, né? E além do inglês, eu pude praticar um pouco outros idiomas. O convívio com essas pessoas me ajudou a ver que o mundo é muito maior do que eu imaginava. A primeira habilidade que eu ganhei foi o respeito pela cultura das outras pessoas. Às vezes a gente tem uma falsa ideia que o meu sistema legal é o melhor, né? As leis aqui são melhores que em outros países. Na verdade, eu aprendi a entender, a respeitar e valorizar a individualidade do direito, da cultura e da história de cada país, né? Cada, cada legislação ela é moldada pela cultura e pela história que o país tem. Então, naquele país, aquele modelo é o melhor porque funciona e resolve o problema deles. E foi a primeira coisa que eu descobri. Né? A gente não tem um sistema jurídico perfeito, a gente tem aquele que foi moldado de acordo com a nossa história. Então, eu acho que hoje eu valorizo um pouco mais e tenho mais respeito e honra pelo sistema jurídico, pela história e a cultura dos outros países. Eu ganhei muito isso durante esse período, né, Lelê? A questão da educação aqui, eu gosto muito desse sistema de que você estuda tudo em casa e se prepara para compartilhar o que você aprendeu na sala de aula. Então, assim, um pouco mais dinâmico, então isso me ajudou muito, porque geralmente no Brasil a gente participa de uma aula expositiva, você escuta, 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 né, e se prepara para a prova. Aqui não funciona assim, né? Tem só uma prova no final do semestre e você tem que se preparar para essa única prova no semestre inteiro, estudando em casa, fazendo as leituras na biblioteca e participando na sala de aula, respondendo perguntas, fazendo comentários. Às vezes o professor pergunta e você tem que responder. Eu achei isso bem diferente, desafiador para mim, porque quando você não tem aquela habilidade de falar inglês como você gostaria, você trava um pouco no começo, mas me ajudou muito a ter um pouco mais de segurança com o meu inglês. Meu inglês hoje não é muito, eu não considero ele, como eu falei, fluente, mas eu não tenho mais a insegurança, eu não tenho mais medo de errar, né, de cometer alguns erros. E o que me ajudou foi participar nas aulas ali, falando, respondendo, compartilhando o que eu aprendi durante meus estudos pessoais. Perfeito, incrível. É muito legal também pensar nisso, né? Embora a gente consiga aproveitar muito o que é passado e tudo mais, né? À medida que nosso inglês vai melhorando, também tá nesse desafio, né? Tá nessa imersão diária, também vai ocasionar que o inglês melhore, né? Então, às vezes, se você já tem um nível bom de compreensão, né? Suficiente para um teste de proficiência ou para, né, ter um waiver, alguma coisa assim, a universidade também confia no teu potencial e mesmo sem o inglês é, impecável, né? Querendo ou não aprender um outro idioma é um trabalho de uma vida toda. É, ainda assim, fazendo isso, né? Estando nesse ambiente aí de desafio, de desconforto, é o que ajuda a melhorar ainda mais. Show de bola, show de bola. Então, Jonathan, chegando no fim do episódio já, assim, olhando para trás agora, pensando na experiência que você teve,
Você tem algum conselho que você gostaria de dar para os advogados brasileiros que estão considerando estudar direito nos Estados Unidos? Teria alguma coisa que talvez você pensar, se eu fosse aconselhar alguém para fazer hoje, eu faria isso diferentemente? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a primeira é não ter vergonha de pedir ajuda. Eu acabei adiando muito vir para cá porque, primeiro, eu não acreditava que seria possível, porque eu não tinha muito recurso. Eu basicamente não confiava, eu acho que meu nível de inglês não é bom. Então, esse meu achismo, eu tava trazendo algo negativo para mim, me impedindo de seguir em frente. Quando eu comecei a pedir ajuda e dizer, olha, eu não tenho condição financeira, mas eu quero, que eu comecei a falar com as pessoas, eu comecei a achar solução, né? Ou seja, amigos me ajudaram com passagem de avião para vir para cá, porque eu fui sincero, disse, olha, eu estou querendo estudar, eu fui aceito na universidade, mas eu não tenho muitas condições, mas eu quero. Então, eu falei com associações, eu falei com empresários, eu disse o que eu queria, quais eram as minhas metas. Então, a gente não pode ter vergonha de dizer a nossa situação verdadeira. Né? Hoje, nesse mundo de muita aparência, muitas vezes as pessoas fazem gastos que não podem para mostrar que tem um carro bom, e não é a situação verdadeira. Às vezes a pessoa posta só fotos bonitas, como se a vida fosse só felicidade, mas não é. Então, assim, quando eu fui sincero comigo, eu disse, não, eu estou nessa situação, eu quero chegar aqui, então eu vou precisar de ajuda. Quais são os meus recursos? Meus amigos, meus familiares, eles precisam saber o que está acontecendo, eles precisam saber que eu preciso de ajuda. E muitas vezes a ajuda não vem em forma de dinheiro, mas vem em forma de conselho. Olha, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso. E foi o que me ajudou. Eu acho que assim foi uma sequência de ajudas e de apoios que eu tive me trouxeram até aqui. O resultado é que eu terminei a LLM, eu consegui entrar no MBA agora e vou começar um MBA, né, mais um ano. Isso não seria possível se lá atrás eu não tivesse pedido ajuda. Então, não ter vergonha de pedir ajuda. A segunda é que tem passos básicos de preparação. Por exemplo, se o profissional não tem um passaporte, ter um passaporte já vai adiantar muitas coisas. Se não tem uma tradução juramentada dos certificados da faculdade, do histórico, já faz. Não é tão caro fazer. Isso já vai adiantar muitas coisas. E se não fez teste de proficiência de inglês, se prepare e faz. Né? Ou seja, ter um teste de proficiência já feito com resultado, ter os passaportes e ter uma tradução já juramentada dos documentos é meio caminho andado, porque na verdade é o que a universidade quer saber, é o principal. Né? O resto eu tenho certeza que alguém que se formou em direito, é advogado, passou na prova da ordem, não teria conseguido se não fosse inteligente, se não fosse responsável, se não fosse dedicado. Então não se auto-sabotar achando que não consegue ou que é incapaz. Show de bola, show de bola. Dicas muito valiosas, né, para quem está pensando em toda essa carreira. E eu fico muito feliz que você se colocou à disposição para comentar justamente esses pontos que talvez sejam um pouco são muito decisivos, né, mas às vezes a gente ouve pouco na internet. Não me lembro, eu lembro de ter consumido muito material sobre isso, mas lembro de poucos depoimentos sinceros falando sobre a dificuldade e tudo mais relacionada especialmente ao financiamento, né, desse sonho. Então a gente fica muito feliz em saber que tem essa possibilidade, né? Que né, as pessoas, à medida que buscam seus recursos e encontram instituições, como você comentou aí, e tenho certeza que devem existir ainda outras, né? Instituições que fazem esse tipo de Enfim, financiamento. para aqueles que estão ouvindo, que têm filhos, querem vir para cá, por exemplo, a minha filha tem autismo, né? Então foi mais um desafio, achar um local preparado para atender uma criança autista, que só falava português, que precisa aprender um novo idioma. Então, assim, pode deixar meu telefone, meu WhatsApp disponível, meus e-mails disponíveis nas páginas que você tiver. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, eu sou bem aberto para conversar, para falar mais outras coisas da minha experiência, para quem tem família, que quiser saber mais, entender outras coisas relacionadas ao dia a dia aqui nos Estados Unidos, como encontrar uma escola, se a criança, se tem um filho que é especial, como procurar um atendimento, um plano de saúde gratuito, outras coisas assim, pode entrar em contato direto comigo, eu sou bem aberto para conversar, a gente marca um horário e eu quero muito ajudar. Obrigado demais, Jonathan. Com certeza eu vou fazer isso. Mais uma vez, obrigado pela tua disposição. Muito sucesso aí na tua carreira e a gente continua em contato, hein? Eu agradeço a oportunidade, obrigado.